Fala aí, rapaziada, ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Muito boa noite. Você que está com a gente aqui no Meu Timão, acabou de assistir o RMT, a gente acabou de entrar ao vivo ali também, trocando uma ideia com a galera. O Corinthians, primeiro eu pedi para que você siga a gente nas redes sociais, para que você curta a nossa transmissão aqui no Meu Timão, para que você siga também, a gente está vendo nossas redes sociais aqui embaixo, ó, no Instagram, no TikTok, no Kuai, enfim. E você do Meu Timão aqui no Alambrado Alvinegro, toda segunda-feira tem a resenha aqui no Alambrado. A ideia é falar, se eu tô com o Zeca aqui, fala, Zeca. Beleza? Boa noite. Que a ideia, Zeca, é falar sobre o Corinthians na rodada do final de semana, mas tá difícil fazer isso aqui, hein? É o terceiro programa que não tem Corinthians no final de semana, cara. Tá difícil, cara. Tá difícil. No programa passado a gente falou várias coisas aqui que poderiam acontecer de ruim e aconteceram, né? Com o nosso elenco. Sei lá o que vai ser esse ano, tá? Pelo menos começamos bem na Libertadores, né? Ah, mas também, né? Pegamos a baba do bode, né? Oi, ainda isso, tomamos que 2 bolas na trave, né? Que o Renato Augusto machucou. A gente vai falar muito sobre isso, sobre a Libertadores. Lembrando para você deixar o seu like aqui na transmissão. Ajude a gente a chegar para o maior número de pessoas. Você tem, ó, aqui embaixo, ó, deixe o seu like aqui no Alambrado Alvinegro. Tem o superchat também. Deixe a sua pergunta, participe com a gente, que a gente vai ler a sua pergunta no ar. Vai abrir a câmera aqui no Alambrado Alvinegro, no Meu Timão, e você vai ver o Cascão. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão, que você está numa resenha no celular aí, Cascão? Não, na verdade eu estava postando aqui o link do nosso papo. E é um prazer mais uma vez estar aqui. Daqui a pouco a gente vai ver nosso parceiro Vessone do Meu Timão. O Rodrigo Vessone está com a gente na transmissão aqui também. Ela, Cascão, @Renato Nales com a gente aqui. Deixa o seu like aqui no Alambrado Alvinegro. Receber também o Vessone, o Rodrigo Vessone, o Vessa, que foi fazer a cobertura do Corinthians lá no Uruguai contra o Liverpool. Um jogo importantíssimo para o Corinthians, porque a gente estava meio desconfiado aqui na segunda-feira passada. Daqui a pouco o Vessone vai aparecer com a gente na transmissão. No Uai, tem o Vessone, não? É bonito, hein? Olha lá. Eu, o Zeca no canto, e Cascão e Vessone, essas estrelas destacadas aqui no Alambrado Alvinegro no Meu Timão. Vessa, boa noite. Uma honra ter você com a gente colando aqui no Alambrado. Abraço. Boa noite aí, boa noite, trio. Boa noite a todo mundo que está chegando aí, deixando o like também. Estamos só começando. Aliás, o que você brincou aí, acabou a moleza, né? A partir de agora é quarta e domingo, acabou. Todo final de semana tem jogo, a estreia no Brasileiro contra o Cruzeiro já no domingo, e aí não vai parar mais todos os finais de semana. Copa do Brasil, Libertadores no meio de semana. Então, de verdade, a partir de agora é de 2 em 2, toda semana 2 jogos, a gente vai ver aí esse elenco do Corinthians se vai dar conta ou não. Estive lá no Uruguai e eu volto com uma pergunta para o estúdio. 0-0 e o Renato sem se machucar, ou 3-0 com o Renato 2 meses fora, 14 jogos pelo menos de ausência? Respondem aí essa pergunta facilzinho. Porra, essa pergunta... Valeu o 3-0 e o Renato machucado, ou um 0-0 e o Renato bem para continuar jogando? Cara, essa pergunta é muito boa, começar com o Zé aqui. Eu tenho minha resposta aqui já. Qual a sua, Zé? 0-0 com o Renato. 0-0 com o Renato. Não é fácil responder. A pergunta é muito boa, mas cara, não ganhamos de ninguém, né? Com todo respeito ao Liverpool, mas... Quando eu falo todo respeito, já aquela... já tá aquela rasgada, não, né? Vamos, pô, vamos falar a verdade, né? A babinha do bode, né, quadrado, cara? Tipo, um jogo... e é o que eu tenho falado aqui, cara. Tipo, o que me preocupa é assim, não consigo ver coisas boas, assim, pro projeto do ano, assim, porque tá difícil, cara. Tá, a sensação que eu tenho é que vai ser o ano inteiro essa conversa aí aqui, porque tá osso. E aí, Cascão, a pergunta do Vessone é muito boa, hein, cara? O que você prefere? 0-0 com o Renato Augusto em campo, 2 meses, ele vai ficar 2 meses afastado, em princípio é isso, né? Artroscopia no joelho, em princípio 2 meses afastado, ou um 3-0 com o Renato Augusto 2 meses fora, tem Palmeiras daqui 3 finais de semana, mano. Lógico que eu prefiro sempre o Renato estar em campo, inclusive eu venho aqui eu descobri aqui um Twitter de um jornalista, Luan Araújo, que ele resume um pouco do que eu penso, sabe? Eu já falei aqui diversas vezes que eu tenho um respeito, enfim, pelo Duílio, pela figura do Duílio, mas ele resume bem aqui, que é o seguinte, Luan Araújo é o nome do rapaz, Luan Araújo 90 é a arroba dele, então deve ter nascido em 1990, nós estamos velho mesmo. Mas ele resume legal. Um abraço pro Luan aí. Conhece o Luan? Conheço ele pessoalmente, mas pessoalmente não. O Luan é aquele que se envolveu naquele véspera da eleição,
com uma deputada, enfim. Pois é, eu lembro, agora enfim, eu liguei o nome É à ele. É ele. Um pessoa. abraço pro Luan, um grande corintiano aí de arquibancada. Pois é, o Luan fala assim: enquanto o rival levanta mais uma taça, nosso presidente diminuiu a dívida do clube de 912 milhões para 910, contratou o Romero, entregou o time na mão do analista de desempenho e tem um time dependente de um jogador que tem 2 lesões graves por ano. Ou seja, ele resumiu bem, é de fato o que acontece com o Corinthians hoje, infelizmente. E o que o Zeca falou sobre essa perspectiva de futuro é complicada mesmo, sabe? A gente torce, a gente quer acreditar, a gente acredita, porque o corintiano acredita, sempre tem uma tendência, a gente viu o Corinthians 3-0, mesmo com o Renato se lesionando, a gente fala, pô, 3-0, pô, do caralho, o Roger Guedes fez 2 gols, pô, agora vai, agora vai. A gente tem essa alma de acreditar, de querer o melhor e tal, mas diante de um cenário complicado como esse, e Vessone, na próxima quinta-feira, aqui no nosso Papo Fiel no Alambrado, vai estar o Augusto Melo. Já confirmou a presença, que é o baita entrevista, como diria o craque Neto. Que é o candidato, um dos candidatos, talvez o único candidato de fato da oposição à presidência do Corinthians. Então, vamos bater muito essa resenha sobre isso. Sobre perspectiva de futuro, que é o que o Zeca falou. E é um cara que, assim, concorre e tem chances reais de se tornar Tem presidente chances do reais, né, Corinthians. Vessone? E tem algumas perguntas legais para fazer para o Vessone, inclusive sobre isso. Tô vendo esse de boneco, quero colocar o meu aqui também. Ó. Esse boné da Ziga é top. Mas, Vessone, eu quero... Energético Ziga. Só para dar esse energético, hein, só para dar esse teaserzinho, o Augusto Melo, ele tem chances reais de... Ou no cenário político ali é mais ou menos. Como é que funciona? E deixa o seu like aí na transmissão, hein, Vessone? Desculpa te interromper. Estamos chegando já quase 400 pessoas aqui versa na nossa transmissão. Vai lá, desculpa. Não, na última eleição ele precisa de 200 votos, alguma coisinha a menos, um pouquinho a mais. Então, assim, tá perto. Assim. Aí não tá claro o cenário do outro lado, é importante, né? Tá conversando, não sei se a sua internet que tá ruim tá travando aí. Vocês de repente, a tua internet acho que tá travando um pouquinho. Você falou um pouquinho sobre, você tá falando com o Vessone sobre o Augusto Melo, a chance dele, né, de ser sobre presidente. as chances reais, porque assim a gente vê o cenário político um pouco de fora. Eu ainda conheço um pouco ali o cenário. O Vessone com certeza sabe muito mais do que eu. Por isso, eu até fiquei nessa curiosidade de saber se o Augusto... E a gente vai perguntar isso para ele quinta-feira. Obviamente que... Oi, desculpa. Fala lá, Vessonão. Vou dizer que eu acho que eu voltei agora e... com 200 votos. Então, como é que é possível ali. Aqui não está muito como vem lá 200, mais ou menos, 200 e alguma coisinha. Foi bem pouco mesmo. Aí não está muito claro como vem o outro lado ainda, o pessoal da situação, né? Qual é o candidato. Aliás, se vem mais de um candidato, então não está muito claro ainda. O André Negão ainda não anunciou oficialmente a candidatura, né? Porque dizem que vai ser ele, né? Não, tá meio certo. Até agora, ponto. O Augusto até ele falou que ele estava esperando definir o candidato para poder vir aqui conversar com a gente, mas eu pedi para ele vir antes, justamente para a gente criar uma situação dele falar, independente de quem vai ser o adversário dele. Obviamente que a situação... Pode falar. Eu só queria lembrar, assim, para algumas pessoas, quando você, Cascão, dá esse cenário, o Cascão está falando de um cenário bem, entendeu? Ninguém está triste que o Corinthians... Óbvio que tá todo mundo... O Corinthians cumpriu muito bem a sua obrigação. O Bolo tá 3 no grupo pela vaga e tinha que ganhar desse quarto. Uma análise de quem quer um Corinthians maior ainda, gigante, lutando ali na primeira prateleira do futebol brasileiro contra todos os outros. Se fosse só pensar no Liverpool, tá tudo bem. Eles atuam maravilhosamente bem. O plano inicial, para quem não entendeu, é uma explanação macro, é de quem quer o Corinthians como na década passada, o time da primeira prateleira, que lutava pelos títulos, né? É isso. Assim, eu só citei rapidamente esse lance político, porque o Augusto vem na quinta,
Então a gente fala sobre a parte política na própria quinta-feira. Só para te posicionar em relação ao Vessone, a internet dele tá meio ruim, tá ajustando, o pessoal da produção tá ajustando um pouquinho o Vessone. Uma resenha a gente aqui. Tá. E vou responder a pergunta que eu acabei não respondendo, a pergunta que o Vessone fez, que é muito boa, né? O Zeca acha que 0x0. Você vai falar que você prefere o 3x0? 0x0 pro Renato Augusto. Mano, porque não que a pergunta é muito boa. Na hora que ele falou de cara, eu pensei isso, né? Mas é uma resposta que a gente pode, na última rodada, de repente, quando a gente precisando de 2 pontos, se refazer a pergunta, você vai responder o quê? Mas se minha mãe fosse homem, eu não tava aqui, né? Então, mas essa é uma pergunta, a gente tá rebatendo aqui, só para concluir, Zeca, mandar um abraço aqui, ó. André Luiz, lembre que você pode participar pelo Superchat também. Deixa o seu like aqui na nossa live do Alambrado Alvinegro dentro do meu timão. Mandar um abraço aí pro André Luiz, pro Lucas, pro Paulo de Move, Christian Santos, enfim, muita gente participando da nossa live. E tem muita coisa para perguntar para o Vessone também em relação à cobertura que ele fez lá no Uruguai, mas tem uma informação pipocando, que é do Mantuan. Porque no momento que o Corinthians está tão carente de jogadores, né, ainda mais perdendo agora o Renato Augusto, a gente sabe que não é a mesma posição, né? Que o Mantuan não tem a mesma posição que o Renato Augusto. Disse que o Mantuan pode ter a cidadania russa e ficar no Zenit por mais tempo. Eu vou te ser sincero que eu já estava contando com a volta do Mantuan, cara. O Corinthians está tão carente de jogadores, contratou agora o Barleta e tal, é verdade, que eu já estava contando com a volta do Mantuan, cara. Não, mas você estava contando com a volta do Mantuan num cenário de que o Corinthians, o lance a partir do momento que foi feita a negociação para o Yuri, dificilmente o Mantuan voltaria. Porque o Mantuan ele se destacou muito mais que o goleiro Ivan. Então, na verdade, o Mantuan, para mim, já era cartas marcadas. Dificilmente ele voltaria. A verdade é que o Corinthians, ele tem que... na minha visão, já devia ter feito, mas está atrasado, não sei nem, as janelas já estão praticamente todas fechando, a Nacional vai fechar logo mais. Eles deixaram um tempo a mais por causa do Água Santa, né? Pois mas já tinha que ter os olheiros, que sempre teve, eu não sei o que aconteceu nesse departamento do Corinthians, que parou de contratar os caras cavados. Teve o Barleta, mas é muito pouco. Eu acho que o Corinthians devia apostar mais em alguns jogadores. Não vou nem falar os caras do Água Santa aí, que de fato jogaram bem, alguns foram para o Santos, eu vi que também alguns foram para o Avaí, enfim. Mas há de ter um cara de qualidade jogando no Campeonato Paulista, no Campeonato Gaúcho. Por que não um jogador lá do time que chegou com o Grêmio na final? Caxias? O Caxias, porque às vezes tem um cara no Caxias que joga joga bola. O Jusilei saiu do Corinthians. O Ipiranga, que foi um time que deu susto no Grêmio na semifinal. O Jusilei saiu do Corinthians. O Edenilson veio do Caxias. O Edenilson veio do Caxias e o Jusilei veio do Corinthians do Paraná. Corinthians do Paraná. Então, o que aconteceu que o Corinthians não contrata mais esse? Isso eu vou até perguntar para o próprio Augusto Melo na quinta-feira, porque o que é isso aí? É empresário que impede? Ou é falta de grana mesmo, ou é empresário que impede? O que acontece que o Corinthians parou de contratar os caras de qualidade que jogam nos times menores? Eu acho, não sei o que o Zeca pensa, mas eu acho que é uma questão de... Não é falta de planejamento, mas é falta de gente competente dentro do clube, entendeu? Mas será que faladas nos lugares certos? Eu já começo a achar que Como é que o Corinthians achou o Romarinho? Empresário põe quem ele quer, do jeito que ele quer. Como é que então, esticando essa sua pergunta, esse discurso do Duílio de nós estamos aqui para arrumar a casa, estamos aqui para botar as contas em dia, para colocar as contas em dia. Se ele estivesse ganhando um monte de título, ele ia estar fazendo esse discurso. Iria estar enxugando tanto assim, né? A gente vê ia estar chegando jogador, ia estar fazendo um monte de coisa. Títulos então, escondem muita coisa. Sim, mas eu quero dizer assim, ele não... Se tivesse ganhando, ele não ia estar com essa conversinha. Não, eu vim aqui para arrumar a casa. Ele ia estar contratando, ele ia estar fazendo tudo, entendeu? Só que ele não está nem arrumando a casa e nem ganhando o título. Mas é que eu vou ser sincero que eu tenho minhas restrições, enfim, a gestão do Duílio, mas... E daqui a pouco o Vessone de volta com a gente. Mas se for de fato isso que ele está fazendo, ele, o herói no jurídico, o Wesley no financeiro, eu acho louvável, tá ligado? Você fazer o Corinthians se equilibrar um pouco, porque a gestão anterior do Duílio foi muito nociva para os cofres do clube. Então isso complicou muito. O Corinthians ficou muito endividado e tanto que a gente vê aí os especialistas falando que o Corinthians é o maior devedor do futebol brasileiro,
com 1,5 bilhão. Eu vi outro dia o Jorge Nicola, nosso parceiro, falando que tudo bem que o pessoal lá da diretoria do Corinthians não gosta muito, mas é ele que está falando, o Jorge Nicola, a informação dele, que o Corinthians é o maior devedor do futebol brasileiro, que deve, acho que, quase 1 bilhão e mais, não sei, 500 e poucos milhões do estádio. Então é uma coisa muito complicada. Então, você falou um negócio, o Vessone está com a gente já, o Vessone voltou Acertou? com a gente. Acertou, está de volta. E a gente estava falando... Primeiro eu quero saber, é isso mesmo, Vessone? 1,5 bilhão que o Corinthians deve? Formação do Nicola procede? Mais ou menos isso, porque está dando 600, está dando 950 mais ou menos agora, aí, 910 agora. Inclui o estádio? Inclui o estádio, isso aí? Com 600 de alguma coisa de estádio, 1,5. Mas o Atlético hoje já deve bem mais, né? O clube fala em 1,2, 1,4, mais o estádio. Então, a do Atlético já está aí falando na beirando 2 bilhões. A gente falou agora há pouco por que o Corinthians não consegue, a gente estava conversando aqui, Vessone, por que o Corinthians não consegue fazer como fazia anos atrás, de buscar jogadores, a gente citou aqui o Caxias, de repente não tem ninguém bom no Caxias, não tem ninguém bom no Ipiranga, não tem ninguém bom no Criciúma, que depois de 10 anos foi campeão catarinense na vitória contra o Brusque, não tem ninguém no América Mineiro, você acha que um cara do América Mineiro, de repente, não cabe no Corinthians, enfim. O Felipe Monteiro está falando que eu estou passando pano pro Duílio, eu não estou passando pano pro Duílio, não. Tenho minhas críticas ao Duílio, mas a gente precisa entender como é que funcionam as coisas lá dentro do Corinthians, né? Na verdade, é só isso que eu quero dizer. E o Caio César falou uma coisa em relação a isso, que é o que eu penso também, ó. O Corinthians faz esse tipo de contratação meia boca, né, esse termo que ele usa, porque o responsável em fazer isso está no comando técnico do time. Talvez é aquilo que eu faria de repente se escalar os jogadores na posição certa. O Fernando Lázaro, ele é um técnico ruim? Lógico que ele não é um técnico ruim, eu estou longe de achar isso. Mas ele era um analista de desempenho bom. Exatamente, então de repente tem que escalar o cara, tudo bem, talvez seja o momento dele virar treinador e tal, enfim, é um cara que entende de futebol, mas será que ele não ia ser mais útil e importante para o Corinthians na função que ele já desempenhou e com muita capacidade, com muita importância para o clube, que foi de analista de sistema, de buscar analista caras bons. De desempenho. E que confunde, né? Analista de sistema com analista de sistema, analista de desempenho. Vocês não concordam que tem uma coisa assim, ó, seja qual for a profissão, qualquer que seja a área. O Vessone saiu de novo, daqui a pouco ele volta com a gente. Deixe seu like aqui no meu timão na Lambrada Alvinegro. Se eu chegar para você, Cascão, lá na Band, chegar e falar assim, ó, tem esse cara aqui, que ele era economista. Certo. Mas ele manja de televisão pra caramba. E acontece muito isso. Coloca ele aí. Você vai colocar? Não vai colocar. Seja em qual área for. Você não vai dar chance pro cara ali. Você vai falar pro cara, não, beleza, é isso. Então, vai lá pra trás, começa. Sabe? Ninguém abre a porta assim, cara. Em qualquer empresa, em qualquer... Tem que ser muito esquema, sabe? É isso. O Vessone tá de volta. Você falou Pode entrar na resenha aí, Vessone. É amizade. É isso. Só respondendo aí o que vocês estão falando de por que o Corinthians não dá mais esses tiros aí no interior e tal, eu acho que assim, a diretoria, depois de muitos tiros errados, muita contratação errada, e aí entra um detalhe, né? Não eram nem jogadores muito baratos. Então você traz o Richard, por exemplo, por 10 milhões de reais. Depois ele vai embora, você libera ele no final, faltando um ano de contrato, por liberar, para se livrar de salário. Só que você ficou com os 10 pau que você pagou para ele. Por ele lá. Então, antigamente, você ia no Barueri, pegava o Ralf e o Leandro Castan, mas não ficava pagando dinheiro. Assim, se eles não dessem certo, era um probleminha ali. Você tinha um salário e tal, mas você não gastou nada. Aí você pegou Elias da Ponte, Paulinho do Bragantino, Malucelli, Paulinho, Felipe goleiro, Felipe zagueiro, Romarinho, Paulinho do Bragantino. Você também errou? Sim, eles não foram perfeitos na década passada. Eles erraram alguns nomes também, sem dúvida nenhuma. Mas eram tantos nomes mais... O Edenilson no Caxias, deu certo. Você tem vários ali, o Bruno Henrique, que veio da Portuguesa. Tem jogadores que... Para não dizer também que só de coisa boa, estou pensando em alguns nomes... Assim, não que os caras não sejam bons, também eram mais ou menos. Pegou o Eldinho. O Eldinho não foi muito bem no Corinthians. Pegou o Ramon. Eram caras que compunham o elenco ali. Mas você dava... É o que você está falando. O Corinthians dava os tiros sem se comprometer, sem se enforcar financeiramente falando, com contratos que nem, por exemplo, eu lembro que começou esse negócio errado do Corinthians, acho que em 2016,
quando o Corinthians contratou o Guilherme num contrato de 4 ou 5 anos. Mas aí foi indicação do Tite. Não, eu sei, mas assim, o Corinthians ali começou a contratar uns caras que já tinham nome no passado, que obviamente o salário não era dos mais baixos, e o cara é empresário bom, carreira boa, exige lá 3, 4 anos de Guilherme, contrato. Giovanni Augusto, Marlone. Qual que era o quarto, Vessonão? Era o André. O André centroavante, o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel também. Mas aí indicação do Tite. Mas, por exemplo, Vessone, você acha que tem mais a ver, a gente estava até conversando aqui antes, esse tipo de coisa? O Corinthians ir contratar um monte de cara do Fluminense, contratou o Richard, contratou o Douglas, contratou aquele... tinha um centroavante, que Júnior Dutra, acho que era. Você acha que tem a ver com empresário? Enfim, com esse lance de empresário? Você acha que empresário influencia muito nesse tipo de coisa? E outra coisa, o Marlon Dantas falando assim, Vessa, conclua o seu pensamento, porque eu interrompi ele para dar os exemplos ruins. Não, então, o Corinthians, você tem razão, ele também errou bastante. Tipo, eu lembrei agora do Eduardo Ramos, um meia, que veio de Goiânia, fui até pegar em 2008 lá na casa dele e tal. Então, assim, mas você não precisa, nesses tiros, nessas tentativas, você nem precisa ser perfeito. Porque se você é de 10, se acertar 5, 2 mais ou menos e errar em 3, tá tudo certo, tá pago. Porque esses caras que deram certo vão pagar todos os que deram errado. O problema é que o Corinthians começou a só ou errar todas ou errar a imensa maioria. E aí chega uma hora que a conta vem. Então, o que o Duílio pensou? Chega, eu não trago mais essa galera toda aí que está no interior, ou de jogadores que tem fome, né? Isso é muito bom, né? Jogadores que ainda têm que fazer o seu pé de meia. Então, são jogadores claramente que chegam com muita fome, mas desconhecido, muitas deles apostas. E eu vou partir para uns caras mais conhecidos. E aí traz ali menos, mas traz Juliano, Renato, Paulinho, opta por caras em fins de contrato, para não gastar, mas caras um pouco mais conhecidos. A aposta foi uma ou outra. Então, são modelos diferentes. A do passado, eu acho que tinha um modelo que era assim, pegava um fera, um cara extra série, então pegou o Ronaldo aposentou, tentou o Adriano depois foi embora, tenta o Pato. Roberto Carlos. O marketing achava que você teria um cara, o Roberto, que você teria um cara extra série para te levar público, para te movimentar o marketing, e mais um monte de cara mais desconhecido. A última agora versão do clube eu trago os caras mais conhecidos, melhor tecnicamente, mas eu não tenho grana para trazer os caras no auge de 24, 25 anos. Então, vou trazer eles um pouco mais velhos. Então, agora você tem esse elenco um pouco mais envelhecido, mas de jogadores bons. Você pega o time do Corinthians que jogou lá no Uruguai, acho que só o Guedes não vestiu a camisa de seleção. Mas Todos é um time bom, mas, Vessone, mas é um time bom, mas são jogadores bons em campo ou no papel, tipo, ou é uma mistura, porque são caras, se você pegar o nome dos caras que estão jogando no Corinthians, o Balbuena, cara, o Balbuena é um cara que eu defendo demais, mas eu não sei o que tá acontecendo. Tudo bem, ele fez o primeiro gol do Corinthians na Libertadores, um gol importantíssimo, ele não ia jogar, quem ia jogar era o Caetano, mas ele tá sem tempo de bola, cara. Ele deu umas 2, 3 furadas que eu fiquei, esse não é o Balbuena, cara. Então, assim, o Paulinho, porque a gente sabe que o Paulinho é um monstro e tal, tem aquele vídeo dele na pré-eleição, né? Incentivando os caras, importante o papel dele. Mas aí, será que os caras são bons em campo ainda? Será que não são só bons no papel? Aí teria que fazer uma análise realmente individual de cada um, né? Para ver qual é o retorno que cada um está dando. Seria legal o Corinthians ter vários Roger Guedes e Fausto Vera aos 22, 25 Yuri Alberto, anos, porra. ter essa capacidade financeira? Seria o ideal, mas não tem. Então, você tem que tentar trazer jogadores. Então, a tática do Duílio foi, eu trago os caras mais conhecidos, são mais veteranos, mas tecnicamente bons, e eu vou me virar com eles aqui no futebol brasileiro, eu vou ver até onde eles vão. É uma maneira de fazer. Agora, esse ano, por exemplo, eles já tentaram fazer um Barleta, tentaram mais jovem, o Bidu mais jovem, eles perceberam que era hora de tentar trazer um pouquinho mais novo. Mas aqueles tiros que dava ali, eu vou pegar o Juscelino do J. Malucelli, o Elias da Ponte, o Barueri, Ralf e Castan, o Christian lá no Atlético Paranaense, que não estava com chance para jogar, aí parou. Por que parou? Por que parou? Aí eu te pergunto, tem influência de empresário? Essa é a minha dúvida. Então, todo clube tem, para falar a verdade, Cascão. Isso não é um privilégio do Corinthians. Você entra no São Paulo,
O Eduardo Duran chegou de uma vez lá, ele estava acho que com 18 jogadores. No Flamengo, o Bertolucci, a torcida está pegando no pé, porque o Bertolucci está com um moleque de 14, 15 anos, 17, 18. No Corinthians, o Carlos Leite chegou uma época que tinha um monte. Aí elencos fortes, mas o Eduardo que você também citou era do Carlos Leite, não era? Lembra aquele Eduardo que veio em 2007? O Eduardo Ramos. Eduardo Ramos, era aquele monte de jogador dele e ele deu um jeito de pôr mais um garoto. Então, eu acho que de verdade, Cascão, isso não é um privilégio, entre aspas, do Corinthians. Todo clube tem o seu empresário que presta dinheiro ou que você fica devendo algum. Quem esquece a famosa dupla Rivaldo e Edson Ratinho? O São Paulo leva o Rivaldo, mas teve que arrastar o Edson Ratinho. Eu não tenho dúvida que existe Enfim, isso. Acontece muito, entendeu? Eu não tenho dúvida que existe isso. Tanto que... Interesse de empresário? Tem uma empresária que investe no rival. Só que ela é sozinha, ela é a única empresária que investe no rival e controla tudo, investe. Só que aí é mais um lance de mecenas. E detalhe, né? Ninguém está falando aqui que isso é ilegal, tá? É só a discussão talvez seja imoral, mas ilegal tá tudo certo. Você pode ter isso. de quanto você quiser. Um exemplo claro disso que a gente está falando, que é imoral e até certo ponto faz mal para o clube, foi o caso do Roger Guedes, que veio e o Corinthians teve que aceitar aquele lateral João Pedro de troco, que tá no Grêmio hoje, né? Que é um absurdo fazer isso, né? Sim. É um absurdo. Tá no Grêmio, né? Assim, eu acho que... Tá no Grêmio. Então, eu acho que em determinadas situações você lesa o clube. Por exemplo, eu fiquei sabendo, e é até bom, Vessone, você tira todas as minhas dúvidas aí, que você acompanha... Tem pouca informação, Vessone. E daqui a pouco... Opa, engasguei aqui. Daqui a pouco, Vessone... Lembrando, engasguei aqui na água. Não é mérito, é mais obrigação. Lembrando para você deixar o seu like aqui na nossa transmissão do Alambrado Alvinegro aqui também. No meu timão, se inscreva no Alambrado Alvinegro, tem o link aqui na nossa descrição do vídeo. Deixe o seu like, mande a sua pergunta no superchat que a gente vai ler a sua pergunta. Tem muita gente participando com a gente também na live. E daqui a pouco, Vessone, a gente vai falar sobre a sua viagem até o Uruguai e uma entrevista espetacular que você fez, daquelas entrevistas que o repórter às vezes nem espera que alguma coisa disso vá acontecer, o tamanho disso vai acontecer. E daqui a pouco a gente vai colocar no ar, mas acho que o Zeca tinha uma pergunta para tinha uma pergunta para o Vessone, que Vessone, você acha que a temporada 2023 do Corinthians é uma bomba relógio? A sua pergunta também ela é boa e ela não deixa de estar correta por conta do final de mandato de um presidente e o final de contrato de 13 jogadores que estão no CT, sendo quase todos eles muito importantes. Então, assim, ou você vai dar muito certo tudo, ou vai ser um ano tão ruim que você vai falar tchau, Fábio Santos, tchau, Gil, tchau, Paulinho, tchau, Renato Augusto, tchau, Juliano, tchau, Luan, tchau, Mosquito, tchau, Cantilho, tchau, Bruno Mendes, eu não aguento mais vocês. Ou seja, nós estamos falando de 13 jogadores, vários deles importantes. Imagina, nesse cenário, sai todo mundo. Quem começa o seu ano que vem? Só começa Cássio, Fagner e um monte de moleque. Porque você desfez de todos os seus cobras, os seus caras mais importantes. O Roger Guedes também e o Yuri, que tem contrato longo. São os 4 e a molecada. Então, realmente, dá para pensar num cenário assim. Ao mesmo tempo, a coisa encaixa, você vai levando, conquista um dos títulos. Pô, esse está rendendo, vou renovar com esse. Esse merece. Você tem uma perspectiva de rejuvenescimento com a manutenção de alguns. É bom lembrar... Então, sinceramente, eu acho que vai ter que esperar mesmo rolando, mas a sua pergunta ela é boa, porque é um cenário de eleição sempre muito nesse sentido também. Mas é bom lembrar que em 2007 o Corinthians foi rebaixado, começou 2008 com um cenário muito parecido, obviamente, pelo amor de Deus, não é isso que vai acontecer, porque o time de hoje é muito melhor, mas mudou totalmente o time. Acho que para 2018 ficou só o goleiro Felipe, pouquíssimos jogadores. O Corinthians remontou o elenco todo com esses jogadores que a gente está falando, que o pessoal foi buscar, o André Santos, o Chicão, Jorge Henrique, jogadores que acabaram virando ídolos do Corinthians e ajudaram a construir talvez o melhor momento Douglas, da história do Corinthians. CLV, né? Exatamente. Então, a realidade Mas é que... Acho que é isso que a gente falou, falta o cara ser escalado na posição certa. A gente tem um cara muito bom no Corinthians. É que nem você pegar o Cássio e botar o Cássio centroavante, meu. Então, a mesma coisa, o Lázaro. Essa quebra, às vezes, não é tão ruim. Cara. Pô, tá acabando, os caras ganham uma bala, não estão rendendo, deixa acabar o contrato e reconstrói o time. Os caras estão lá para isso. A obrigação dos caras, da diretoria, é isso, é remontar o time e remontar o time competitivo.
grana vai ter, E né? tem duas Quando perguntas vocês para falam você, isso, Vessone, né? de informação, que você pode atualizar a Vai lá. gente. Uma feita aqui pelo pessoal aqui de São Bernardo, está perguntando, o Marcos Paulo, o Marcão e o Barão. E essa história do Terans, o que tem de verdade do Terans no Corinthians? Porque sempre que eu abro a rede social do Corinthians, tem lá uma fotinha do Terans. Terans é uma boa para o Coringão? Terans chegando no Corinthians. Se você que sabe tudo e mais um pouco, é verdade? Não é? Resume para a gente o rolê aí do Terans. Assim, eu nem vou gastar muita saliva com isso, não tem nada. Pronto. Assim, gente, uma coisa que eu falei isso hoje na minha live do meio-dia, que eu faço das 12 às 13. Com todo o respeito, assim, mas quando começa esses perfis todos, ou de Twitter, ou de Instagram, porque alguém falou, e aí vem um tsunami. Assim, o portal Meu Timão, com todos os seus repórteres, o Globo Esporte, com seus setoristas, a Gazeta, o Marco Belo na Transamérica, essa galera que está no dia a dia, deu 2, 3, 4 horas, ninguém deu nada, porque ninguém é idiota, todo mundo vai checar as coisas. A gente não fica alienado sem acompanhar. Assim que acontece qualquer nome, vem no nosso grupo de pautas, por exemplo, Meu Timão, ó, gente, vamos atrás. Aí fica 6, 7 pessoas correndo atrás. Aí vem, ó, não tem nada, a gente não dá nada. Uhum. Então, assim, gente, sinceramente, quando aparecem esses nomes assim do nada, se um desses sites, os repórteres estão mais no dia a dia, de verdade, se ninguém correu atrás para subir com crédito, desencana, não fica gastando saliva, porque não vai ter nada. E esse caso é um caso exatamente assim. E olha a situação que a gente está também, que você pode até atualizar a gente sobre a situação do Bruno Mendes. Eu, sinceramente, vou dar a minha opinião, eu acho um zagueiro bem comum, assim, virou titular, sobretudo pela situação Fase física horrível do Balbuena. do Balbuena, porque senão nem titular seria. O Corinthians não tem outro cara para pôr no lugar, porque o resto é molecado. O Robert Renova, E o Caetano machucou ainda. Caetano machucou, enfim. Tem que jogar assim, ele teve aquela primeira passagem horrorosa no Corinthians, mal conseguiu jogar. Ele deu uma melhorada com a passagem do Inter, mas ainda é um zagueiro que, para mim, não agrada. Como é que está a situação do Bruno? Estão fazendo... não me fala que é verdade que os caras pediram 800 pau no Bruno Mendes, que aí eu parei, né, meu? Como assim, 800 pau o quê? De salário. E aí, Vessonão? É assim, ó, esse lance do salário, eu só quero que vocês lembrem uma coisa. Ele é estrangeiro. E estrangeiro não ganha em real. E qualquer doleta. 100 mil dólares, nós estamos brincando de 550. Então, se ele pediu 130, 150, é o doleta. Já virou 800. A gente fica na cabeça do 800, mas para o estrangeiro, 80, 90, 100 pau, já virou 600. Então, vamos só lembrar essa situação. A diretoria desmente, diz que nem teve reunião ainda, nem com os agentes dele, mas está tudo certo, enfim, a diretoria está na palavra dele. Esse lance do Bruno, eu só queria lembrar uma coisa também. O Corinthians paga para o Montevideo Wanderers 3,5 milhões de dólares num jovem de 18 anos, promissor, só que paga 3,5 milhões de dólares. O contrato dele acaba no final do ano. Eu entendo o que você fala, Cascão, ele ainda não desabrochou, ele não é o supra-sumo, tá tudo certo. Só que você, como clube, você deixa acabar o contrato, rasga 3 milhões e meio de dólares e fala, vai viver a sua vida, ou você, agora que você está percebendo que ele está mais maturado, 23 anos, ele pode dar um retorno, vai começar um ciclo novo na seleção uruguaia, e ele pode ir para a seleção uruguaia o tempo inteiro agora, porque vários dos veteranos estão deixando, ou seja, e vai ter uma enorme chance de recuperar esse dinheiro e ganhar um dinheiro em cima, porque ele só tem 23 anos para 24. Então, assim, eu entendo o que você fala, mas se eu sou gerente, se eu sou diretor, se eu sou presidente, eu faço o que eu puder para garantir mais 2, 3 anos de contrato, porque ele é muito jovem e eu vou ter mais chance de, pelo menos, recuperar o meu investimento. Não dá para simplesmente perder o cara, ele ir embora, você fala, beleza, perdi 3 milhões e meio de dólares, não recuperei ele, não consegui revendê-lo, e tá tudo certo. Eu, pelo menos, não faria isso jamais. Pô, me convenceu. É um argumento legal. Agradecer que a gente está com quase 1.000 pessoas aqui na live, Vessone. É muito legal. Deixa o seu like aqui no Meu Timão, aqui no Alambrado Alvinegro. Também segue o Alambrado Alvinegro no YouTube. No Superchat, já tem algumas perguntas do Superchat. Daqui a pouco a gente vai ler todas as perguntas. Na verdade, tem um Superchat legal aqui que eu só vou... Segura que vai ser do Marcelo Rodrigues, né? Esse é bom, mas tudo Superchat, bem, fala mais pra todo frente. mundo que mandar Superchat para falar um pouquinho sobre esse cidadão aqui vai pro ar, hein?
torcida do Corinthians, ela se divertiu um pouquinho ontem no Maracanã também, né? Tem que ter uma alegria também, né? Só ver o rival é duro, né? E outra situação, você tá falando isso do Bruno Mendes, eu já imaginei o seguinte, pô, 100 mil dólares, de repente, para um zagueiro promissor uruguaio, que tem os uruguaios na Europa, pô, aquele zagueiro que tá no Sporting hoje, que era do Nacional, que eu esqueci o nome dele, que tá jogando muito bem, o Coates, né? Coates, pô, e tantos outros zagueiros, enfim, Lugano, o Godin, que vou ver agora pro Galo, tava manhaca, mas foi um baita zagueiro. O Uruguai tem há uma escola ali, né? Uma escola de jogadores abraçar, no setor, de repente o cara olha, quanto que o Bruno Mendes ganha lá? Só 100 mil dólares? Existe uma escola de quanto que é para contratar ele? Pô, para contratar ele são só, sei lá, 8 milhões de dólares, existe cara. uma escola de defensores Dario uruguaios. Pereira, mas pô. ele faltou em muitas aulas, porque ele é meia boca. A verdade é essa. Mas eu entendi o que o Vessone falou, para o Corinthians não perder a grana. Ele chega muito mal mesmo, Cascão, mas eu acho que a passagem do Inter deu boa confiança para ele. Claramente, ele está bem menos estabanado, as decisões dele no campo são bem menos estabanadas do que era. Uma vez contra o Cruzeiro, ele põe uma mão na bola do nada, dá um pênalti ali para o Cruzeiro, o Fred jogava no Cruzeiro ainda, ele já evita muito esses lances. Eu acho que, de verdade, os 23 anos hoje, ao contrário dos 18 que ele veio, que ele já tem aí quase 4 anos de contrato com o Corinthians, ele chega em 19, nós estamos em 23. Ai, que coisa. Então, sinceramente, eu acho que ele é um outro cara hoje. Eu, pelo menos, eu confio muito mais nele hoje do que antes daquela primeira passagem, como você disse. E aí, tem até uma lembrança aqui legal de zagueiro uruguaio que jogou no Corinthians, que passa, como é muita mensagem, passa muito rápido, cara. Eu vou querer lembrar o nome dele, que ele citou o Daniel Gonzalez, zagueiro da Democracia Corintiana, que era uruguaio também. Ou seja, o Corinthians também teve jogadores uruguaios. E a situação acaba virando uma entrevista que o Vessone tem muita informação na mão. O cara é um monstro, cara. Situação do Mantuan. Eu falei aqui no começo, a hora que tinha caído um pouquinho a sua conexão. O Mantuan vai se naturalizar russo e aí ele deve permanecer no Zenit. Do futebol. Os caras arrumam naturalização russa. Como é que funciona? Eu sempre achei que naturalizar, o cara tinha que ter alguma raiz no país. Hoje em dia não funciona mais assim, né? Você vê a seleção de futsal da Rússia, é só brasileiro, pô. Tem essa. Impressionante. A impressão que eu tenho que quando você trabalha no país, começa a prestar serviço, tempo de trabalho. Eu acho que deve ter alguma coisa nesse sentido. O Malcolm também está virando, tirou o passaporte russo, enfim, e não tem nada de nenhuma ligação na sua família também. Será que se eu for criar ovelha na Suíça e ficar lá um tempo na Suíça criando ovelha, na moral, tô falando sério. Que aqueles lugares bonitos. As ovelhas não vão te aguentar lá, man. Cara, aí eu criando ovelha, dá um tempo, eu sou suíço, velho. Olha que coisa linda. Você tem estilo de suíço, cara. Então, dá pra enganar. Dá pra enganar, pô. Suíço. Mas aí você tá zoando, mas eu tenho uma bisavó que é austríaca, que é quase suíça, vai. Então, pô, eu tenho raiz. Eu poderia naturalizar austríaco. Eu tenho pinta de austríaco. Né? Pois é, então. Aqui tem umas coisas que é inacreditável. Porque eu não sei a opinião de você, eu tava meio que comemorando a volta. A carência do corintiano é tanta. Sério, que eu tava comemorando, assim, visualizando a importância da volta do Mantuan pro Corinthians. Sobretudo pela falta de atacantes que a gente tem. Que eu não tinha completado, que é até interessante que eu tive a informação, aí você pode me falar sobre o Romero. É verdade que o Romero veio numa situação que o Corinthians estava devendo grana para ele e acabou compondo lá alguma coisa para trazer o Romero de volta? Porque, visivelmente, ele está sem condição física e técnica, né? Mas se for isso, foi uma boa, porque você deve para alguém, você vai pagar para o cara ficar em casa, paga para o cara ficar no clube. Porra. Mas se for isso, não sei. A do Romero eu não sei, a do Jô na época foi isso. A do Jô diluiu ali dos 4 anos de contrato alguma dívida que ficou para trás. A do Romero, sinceramente, eu não sei. Em relação ao Mantuan, quando a gente foi chato para caramba nas redes sociais, isso explodiu uma briga com a diretoria por conta disso, eles pegaram uma bronca comigo, porque eu pedi esclarecimentos da diretoria, essa operação, nós estamos falando de 6 jogadores envolvidos para trazer um. É muito dinheiro voando, é muito percentual de jogador que está voando, e eu comecei a cobrar. Então, assim, o que se sabe do Mantuan o Corinthians tinha 80% dele e repassou 50% para o Zenit, ficou com 30%, seja de qual operação que for. O Marília quer contratar o Mantuan por 1 milhão. Beleza.
50% é do Zenit, 30% do Corinthians e 20% do jogador. O Corinthians liberou 50%. Então, o que a gente sabe é basicamente isso. Os caras vão pagar 10 milhões de euros. O Corinthians poderia ter, sem o Yuri Alberto, sem aquele acordo, 8 milhões de euros. Ele vai passar a ter 3 milhões de euros. Então, a gente vai saber o que vai acontecer, na verdade, com o Mantuan e aí confirmar com a diretoria. Realmente, vocês repassaram 50, ficaram só com 30? A operação toda do Yuri ficou cara, né? Assim, porque pagou 25 pau, comprou metade, ou seja, você pagou 12,5 e aí você pegou 80% do Queiroz, 55% do Robert Renan, 50% do Mantuan, mais um pedaço do Ivan, e a prioridade do Pedrinho falou: eu ponho tudo no liquidificador, me dá o Yuri, só metade do Yuri. Então, assim, a nossa cobrança era: tá tudo bem mesmo? Essa operação, todo mundo comemorou o fico do Yuri? Puta legal, cara jovem, vai para a seleção brasileira, vai render dinheiro, tá tudo certo. Só que essa operação envolvendo todo mundo aí, no fim das contas, como vai ser? Eu acho que é só o futuro para a gente dizer se ela foi boa, se ela foi ruim. O Danilo Martins dizendo: Renato Nallenberg, o Cascão Suíço. Sou eu mesmo. Agora uma coisa, a gente está chegando próximo, não parece, a gente já trocou uma resenha. Tem duas coisas legais para falar com o Vessone. Primeiro, Vessone, você viaja para Belém? E quando? Não vou. Não vamos para Belém. Muito longe. Cara a viagem, tá mais caro do que para ir para o Uruguai. Vamos falar um pouquinho só para falar um pouquinho sobre a sua viagem para o Uruguai, a cobertura que você fez, sobre o Liverpool, sobre a vitória aí do Corinthians sobre o Liverpool, como é que foi lá, o que você sentiu do ambiente, e assim, também falar um pouquinho. A gente tem a entrevista, não sei se a entrevista está na manga, do Vessone com o torcedor uruguaio. Você tem uma pergunta para fazer pro Vessone aí, né? Não, eu só queria dizer que eu fui contra a negociação do Yuri Alberto dos 30 milhões lá atrás, que ele estava... que falavam que ele valia 30 milhões, que o Corinthians tinha que comprar para ele ficar. Eu era contra. Mas essa negociação feita agora, eu sou a favor. O Corinthians mandou, vamos falar a verdade, para mim, eu vou falar a minha opinião, tá? O Corinthians mandou um monte de jogador meia boca, com exceção do Robert Renan. O Mantua, para mim, é mais ou menos. O do Queiroz, para mim, é mais ou menos. Meia boca, eu tô sendo ofensivo, né? Mas é o jeito que eu... Para mim, é mais ou menos. Meu jeito suíço de falar. Jogadores mais ou menos, exceção do Robert, que ainda é uma promessa, para pegar um centroavante que é uma realidade. Então, eu achei um bom negócio nesse momento. Era só isso que eu tinha para dizer. Professor, tem uma entrevista que você fez que com certeza está na história aqui do meu timão, porque foi espetacular. Queria que você... A gente vai, vamos ver a entrevista, a gente vai até dividir a tela, porque você é o repórter em off. Então a gente não tem a tua reação das perguntas. Então a gente quer ver você vendo a entrevista. Pode soltar aí, a gente vai dividir a tela e você vai assistir a tua entrevista aí. A gente vai acompanhar, vamos ver. Mas vocês vão ouvir aí que me pega pesado. Eu fico bem emocionado ao escutar o cara falando. Olá. Dalde Silva Moreira. Você mora aqui? Eu moro numa cidade chamada Tranqueiras, que fica a 500 quilômetros daqui. 500 quilômetros. E você é brasileiro? Você é uruguaio? Uruguai. E da onde vem essa paixão pelo Corinthians? Vem desde pequenininho, desde criança. Bom, é uma história longa. Eu tenho 38 anos, comecei a torcer pelo Corinthians em 1994, 95, com aquele jogo do Paulistão, que o Marcelinho fez aquele gol, depois na Copa do Brasil, e desde pequenininho sempre anotava os jogos num caderno. Eu fui criado meio sozinho, a minha mãe é doente, meu pai passava trabalhando, é alcoólico. E aí o Corinthians foi uma forma de eu me entretener para não ir para maus caminhos. Não sei se você me entende, porque é meio tudo entreverado. E assim foi indo os anos, tanto na minha niñez, na minha adolescência, agora na maioridade, sempre Corinthians. Não torço para nenhum time do Uruguai, nem por nenhum time da Europa tampouco. Eu sou só Corinthians. Muito, muito legal o relato. E você veio de carro? Não, eu vim de ônibus. Eu vim exclusivamente para o jogo, né? Quantos quilômetros? São 500 quilômetros. 500 quilômetros. Aliás, eu trabalhei esta madrugada, cheguei às 3 da manhã na minha casa, nem dormi depois. Eu peguei o ônibus às 8h30 e cheguei às 3 da tarde aqui, em Montevidéu. Você já esteve lá no Brasil? Já foi na Neoquímica Arena? Fui uma vez, foi muito emocionante. Foi um dos dias mais importantes da minha vida. Fui no 2018, jogo Corinthians e Grêmio.
pelo Brasileirão. Foi derrota, mas isso não importa. Eu curti muito, cantei, gritei, tudo lá. Mostra a E me bandeira emocionei. para todo mundo ver. Olha aqui, muito legal, ó. A cidade dele, Tranqueiras, muito legal. 550 quilômetros aqui. Quando você viu que era Montevidéu, assim, não dava para não vir, né? Ah, sim, sempre que no sorteio até o Liverpool ficou no último, digo, e eu torci os dedos e deu o Liverpool. Se fosse com o Nacional também, seguramente eu ia vir também. E na Argentina é mais longe? Quanto tempo? Como na Argentina. Lá contra o Argentino Júnior, para você ficaria muito longe? Sim, muito longe. É impossível ir também. Sim, é bastante complicado, sim. Mas muito legal, a galera aqui no chat, todo mundo adorou aí a sua história, enfim, seu amor pelo Corinthians, muito bacana mesmo. Eu sempre estou acompanhando a página de vocês, o meu timão. Muito legal. A gente agradece aí o carinho, a gente está mostrando ao vivo agora aqui você. Depois você pode achar o vídeo também, vai ver sua participação. Obrigado aí pela. Obrigado a vocês por a paciência, por compartilhar a minha história, que é legal, porque Corinthians é Corinthians. Muito legal. Pelo contrário, a gente que agradece aí compartilhar essa história. Galera, todo mundo adorou aqui ouvir o seu relato e é incrível que a paixão por esse clube faz, né? Sim, fico muito contente. Vai um saludo para toda a torcida corintiana, que essa torcida sim é fiel e ama o time. Muito legal. Eu fiquei muito feliz, estou bem emocionado aí. É aquele tipo de depoimento que para mim dá uma zerada, assim. Sensacional, hein, Vessone? Baita entrevista, a galera acompanhando no chat aqui também, né, cara? Fala aí. Eu confesso que me pegou ali. Vocês são repórteres aí também, já viveram a rua, e eu parei ali. Eu dei uma travada, porque quando ele fala que minha mãe era doente, o meu pai com alcoolismo não dava atenção ali necessária, ele tinha muito problema para conviver com o pai também, e o Corinthians, de alguma maneira, manteve ele firme, manteve ele fora de qualquer tipo de problema, e aí viaja lá 550 quilômetros. Eu consegui achar aí esse torcedor, já estou falando com ele para ele poder tentar participar com a gente na live também, enfim. E, cara, bora lá, 500 quilômetros de Montevidéu, o clube já está ciente dele também, provavelmente vai tentar fazer alguma coisa, e é uma paixão que não explica, né, cara? É algo que realmente me pegou ali, eu fiquei bem, minha intenção ali era quase sair um pouquinho, gente, deixa eu respirar aqui, e vendo agora de novo aí, é bem emocionante mesmo, que esse clube pode proporcionar aí para uma pessoa, né? No caso, na vida pessoal dele, não só como torcedor só, né? É até legal a gente estar com o Zeca aqui, que é um cara que conhece música muito, conhece o rap, a galera que vem do rap também vem de baixo, o cara batalha muito. Muitas vezes o cara coloca ali o rap como motivo da vida dele, esse cara colocando como motivo da vida dele o Corinthians. E você que tá direto na corda dos Gaviões também, Zé, que conhece muita gente, queria que você falasse um pouquinho sobre essa entrevista, cara. Cara, essa entrevista é interessante o que você fala, porque me vem uma frase que todo mundo no rap usa, e é uma coisa que acontece com muita gente, que é a frase: o hip hop salvou a minha vida, né? Que é isso, você é um monte de jovem periférico, sem futuro, sem estrutura familiar, às vezes sem ninguém, e que ali é isso, né? Ou ele se prende em alguma coisa, ou ele vai para um caminho que a gente já sabe qual é e já sabe qual é o final dele, né? É emocionante mesmo ver esse rapaz aí, cara, que assim, para nós já é duro você torcer pro Corinthians aqui. Imagine pro cara que tá lá, 550 quilômetros, tipo, de Montevidéu, sabe? E às vezes eu acho que o Vessone falou, né, que o clube já tá ciente, que provavelmente deve fazer alguma coisa. Eu acho que isso merece uma atenção, né? Porque às vezes um gesto, qualquer ação que o clube faça para um torcedor como esse, que para o clube não custa nada, para o cara muda a vida, né? Ô, Vessone, então eu vou fazer um pedido para você. Pega o contato dele aí, o endereço dele, aliás. Nós, da galera do Alambrado aqui, eu vou mandar a camisa oficial do Corinthians, que eu vi que ele estava com uma farceta lá. Então faz essa gentileza, pega o endereço dele completo para eu mandar para ele por correio, por Sedex 10, não vai chegar de Sedex 10, mas um DHL, alguma coisa assim.
Pra gente mandar a camisa oficial do Corinthians, que esse cara merece. Esse é É. Corinthians. A gente tá chegando no final aqui, E Vessone. Cascão, Pode e Pode o completar, Donelli, completa. o Donelli, goleiro Donelli, talvez seja um dos. Eu acho que é o goleiro que mais tem consciência social do papel de um jogador de futebol. Que esse cara participa de ações e ele nem faz questão de divulgar. Esses dias pegou lá, durante as férias, 4 garotos, levou no McDonald's do shopping para eles comerem comida. Agora participou do evento de Páscoa do clube. Foi um cara que aceitou na hora ir lá. O Donelli já achou o torcedor também. O Donelli já mandou uma camisa, só que demora bastante tempo a camisa dele. E parece que o próprio torcedor disse que é muito difícil chegar na cidade dele. Ele passou o endereço do parente dele que mora na divisa do Brasil com o Uruguai, ali em Livramento, alguma coisa. E aí, ele, assim que chega a camisa, ele vai se dirigir até lá para poder pegar a camisa do Donelli. Então, quero até dar parabéns aí também ao Donelli. Então, se o Donelli deu, eu vou mandar a bola do Donos da Bola. Pronto. A bola do Donos da Bola. Sim, pode ser, ele vai do Alambrado, que agora vai ser a bola do Alambrado. Tô esperando aí, tá? E tem uma coisa, né, Vessone, que é uma coisa de se identificar, né? Tipo, porque o Donelli podia estar na mesma situação que ele, sabe? São pessoas que têm histórias de vidas muito parecidas, né? Tipo, jogador de futebol, e que muitos depois que chegam num sucesso, esquecem um pouco do passado e do que foram, né? Mas é muito legal essa ação, esse reconhecimento, né? José, eu queria quem você é, né? Só comentar um negócio que você fala que para mim é muito importante. E aqui no chat eu tenho certeza que vários vão se identificar, que é o lance que você fala da distância. Porque para mim, por exemplo, para o Fabrício, para o Cascão, para você, cara, nós estamos lá na Neoquímica Arena, quase todo jogo, se a gente quiser, eu tô todo, né? A gente vivencia aquele ambiente maluco daquele estádio. O Corinthians, a gente vai na loja do Corinthians e compra a camiseta, a gente leva nosso filho. É tudo muito fácil pra gente. Você manter essa paixão. Domingo eu vou levar a Bruna lá, hein? Domingo eu vou levar a Bruna lá. É a coisa mais fácil do mundo. Mas para essa galera que mora longe, e no chat eu tenho certeza que outros países estão assistindo a gente, outras capitais, esses caras manterem a paixão acesa, cara, a tantos milhões de quilômetros. E eu fui agora no Corinthians São Paulo lá para a Flórida, e aí teve o primeiro encontro do pessoal da Flórida. Mais de 250 corintianos assistiram Corinthians e São Paulo naquele dia. E eu fiz questão de encontrar com os caras, fui assistir. E eu falei isso para eles. Cara, eu manter a minha paixão é simples e obrigatório. Vocês, cara, com tanto entretenimento, tanta coisa para fazer, uma distância, fuso horário e tudo mais. Então, eu dou o maior valor aí. Parabéns a todos vocês que estão aí de outro estado, outra cidade. Manter essa paixão à distância aí não é para qualquer um. Não é. A gente tá chegando perto aqui do Vessone. Pô, espetacular, cara. A gente fez questão de Corinthians botar e Remo que a gente precisa falar. Eu queria falar do Corinthians e Remo. A gente tá chegando perto do final aqui. A gente tem que ler algumas mensagens, né? Muitas mensagens chegando, muitas mensagens boas que a gente destacou aqui também. Vessone, escala o Corinthians, provável vi no meu timão, tinha algumas alternativas de escalações. Qual que é o provável Corinthians para pegar o Remo na quarta-feira? O negócio do Renato vai pegar, né? Tem um treino amanhã, que define basicamente o substituto dele. Nas outras posições está tudo certo. Então, Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Rony, Fausto, Juliano, Guedes e Yuri. Acho que nas outras, em relação ao Uruguai, não vai mudar. E aí, quem vai ser? O Watson, né? Pode ser. Tá. Paulinho, pode ser. Um Barleta, pode ser. Até o Michael, pode ser. Sinceramente, eu acho que a gente vai descobrir uma hora antes só. E é um jogo importantíssimo para o Corinthians, que é a Copa do Brasil. E o Remo perdeu o Paysandu. Finalmente o Remo perdeu um jogo no certo mesmo. Se fosse pela bola, era o Paulinho jogar, né? O Paulinho, aliás, por uma lógica, por uma questão. Eu acho que deveria o Fernando Lázaro não fez isso no jogo contra o Ituano, o Corinthians perdeu. E não deu muito certo. Né? O Paulinho fez o gol. Mandou, né? Paulinho fez o gol. Ele em si não jogou tão bem no time, né? Então, mas com o Watson também não encaixa. O Watson jogou de fato uma partida boa, só o clássico contra o São Paulo. Na verdade, esse substituto o Corinthians não tem. Se for fazer, arriscar o Barleta para tentar ver se acontece. Mas no desenho do Corinthians, que o Vessone até fez a semana passada, era o Watson que fazia a função ali no losango. No o Barleta faz a do Watson, não é isso? É a mesma posição do Watson. Faz também, se precisar, faz.
O Zeca vai dar o palpite dele, enfim, o que ele gostaria, o Fabrício também. O meu, eu não iria de Paulinho com você, eu iria de Alisson. Joga os 3 volantes por trás, Fausto, Rony e Juliano, como eles estão jogando, joga o Alisson e os 2 da frente. Eu faria o bem simplesinho com o Alisson ali no lugar. Eu faria a mesma coisa também. Mas olha a situação como se desenhou. O Corinthians trouxe o Paulinho num acordo com a tal da Taunza, que é uma empresa que não existe, pagando 2 milhões de... Especula-se isso, né? Não sei nem se de fato é isso aí. 2 milhões de reais, ou próximo disso, sei lá, uma bala violenta de salário. Quanto que é, o Vessone? Falam alguma coisa mais parecida? Perto de 1 milhão, não é de 2, não. Tá, mas milhão de... Tudo bem, 1 milhão de reais pro Paulinho, que aí a tal da Taunza some e o Corinthians arca com a despesa, banca esse salário e o cara não joga, velho. O Paulinho, que foi o craque, ídolo, campeão mundial no Corinthians, o cara, a gente está discutindo aqui, o que eu tô falando é que eu acho que pela lógica ele deveria jogar. Eu também não colocaria o Paulinho, sabe? Você acha que ele tem bola ainda? Pois é. Mas o Paulinho poderia entrar, mas o que o Cascão está falando, acho que aquela lógica até da hierarquia, né? Que não é? Os caras mais importantes entram primeiro. Eu entendo o que você fala. Pode ser que ele coloque o Paulinho como fez com o Ituano. É isso aí. Não sei se você vai saber responder essa pergunta, Vessone, mas tem muita gente perguntando aqui, ó. O Iago Miranda, deixa eu ver quem mais aqui. Que ele é de Belém, né? Tem muita gente que provavelmente a galera de Belém, né? O Hugo Silva, Maurício também está perguntando, o Marcos Arcanjo. Que horas o Corinthians chega em Belém? Você tem essa informação? Treina de manhã, almoça no CT, embarca 2 horas, 3 horas, né, depois do almoço, e aí é só contar e dar umas 3 horas e meia, se eu não me engano, até aí, até chegar no hotel e tal, umas 6 horas, 6 e meia da tarde. Porque a galera de Belém, muita gente de Belém perguntando, é por isso, ó, vamos encher o aeroporto aqui, ó. E ao contrário do que o Milton Neves fala, Belém não é onde nasceu Jesus, né? Mas o Milton acha até hoje. O Milton acha até hoje. Mas Belém, teu Remo, teu Paysandu. Aliás, tem aquele jogo curioso da Copa do Brasil. O Corinthians classifica 96. Em 96. Copa do Brasil de 96. Num gol contra nos acréscimos. E ele era atacante, o Castor. Ele foi um gol contra mais bizarro que eu vi na minha vida, até hoje. Ele chutou pro gol. Acho que ele fez de sacanagem. Se tivesse esses sites de apostas naquela época, os caras iam falar que era esquema. Dúvida. Não é possível, cara. Sem dúvida. Bom, a gente está chegando no final aqui da live, Vessone. Te agradecer demais. Vamos ler algumas perguntas, né? Não sei em relação aí à produção, se a gente tem como colocar as perguntas do Superchat aqui. Superchats aqui. Tem aí. Um abraço pro Lucas Ferreira aí, ó. Salve meu timão. Então, ó, um abraço aqui pro... Eu não manjo muito isso aqui, eu tô aprendendo, Vessone. Então, disseram assim, para eu falar, inclusive, o valor que a pessoa contribuiu, que você contribua com a gente aqui Cris falou isso? No meu timão. A Cris falou? O Igor que é nosso coordenador, que tá falando, pode falar. E aparece na tela também. Então, até porque vai aparecer na tela. Tá então beleza. Então, agradecer a toda a galera. Ó, o Lucas Ferreira, que contribuiu com a gente. Muito obrigado, Lucas, com R$10,90. Um abraço para você que está assistindo a gente aqui no meu timão, aqui na Alambrado Alvinegro. Muita gente participando. Aí você vai me cantando, Igor, quem está participando, aparecendo. O Marcelo Rodrigues também participando com a gente. Obrigado, Marcelo. O Fernando Gonçalves ele falou assim, membro, né? Judas fez por merecer a derrota no Maracanã. A galera que está injuriada com... Aliás, a gente entrevistou o Oscar e o vídeo do Oscar que está rolando, você que tá com bronca do Vitor Pereira, todo mundo tá do Pinóquio, né? Entra no Alambrado Alvinegro e olha a entrevista do Oscar, o trecho... Oscar Schmidt, o maior jogador de basquete da história do Brasil. Olha o que ele falou sobre o Vitor Pereira sem papas na língua, cara. Vai me cantando, Igor. Não, e o curioso... Aí? Vamos falar um pouquinho do Vitor Pereira, que é curioso, né? Ele parece ter uma multa de 18 milhões, é isso, Vessonão? Lá no Flamengo. 3 de euros. Vai dar uns 15 pau. Quem por fez isso... essa multa aí merece... Mas o Flamengo, diante de todo o cenário que se criou, se tivesse mandado ele embora antes, não tinha tomado prejuízo, tinha ganho mais grana, porque, enfim, não tinha sido eliminado de todos os campeonatos que foi, e dava para ter pago essas 15 milhas aí, porque o cara tá dando um preju, porque os caras não estão querendo jogar, os caras estão de sacanagem. A boleirada do Flamengo tá de sacanagem mesmo, tá tudo rachado, porque não estão sendo eliminados e perdendo o campeonato porque querem, porque o time é ruim, porque não é.
Então, quer dizer, ele põe o Gabigol no banco, ele troca, ele briga com todo mundo, o Everton Ribeiro não quer, o capitão do time não joga mais, joga essa zaga ruim que ele põe, o time tá todo arrebentado, todo desmontado, já tá colecionando vexame, e o cara não cai. Especulam-se que vai cair logo mais, né, na madrugada. Então Já ouvi falar que ele, essa. já ouvi falar que ele já Globo- foi orientado a não treinar o time amanhã cedo. Assim, a O galera Globo que disse que ele já era. Já era, a né? torcida, tem muita gente acompanhando a gente aqui, vai ter mais uma pergunta no Superchat, que é o Erlon Cavalini, que contribuiu, que colaborou com a gente no meu timão aqui na Alambrado Vinil com R$ 2,20. Obrigado, viu, Erlon? Valeu, um abraço para você. Ele quer saber de você, e a informação que você com certeza deve ter, se não tiver eu te quebrei já, mas vamos nessa, ao vivo é assim mesmo. Se o Corinthians vai ficar nas dependências do Papão, você vai treinar no Paysandu, na Curuzu? Acho que sim, né? Provavelmente sim, né? Não tem treino, né? Na verdade, porque treina amanhã já é véspera. Vai, chega e joga. Treina, almoça no CT, embarca 1h, 2h da tarde, chega, vai pro hotel, assim mesmo. concentra e joga amanhã. Então vou mandar aqui. Pode Não, manda a teve última só- aí que a gente não, lê teve umas só, perguntas aqui. teve só que... Um abraço pro Wendel Fernandes, um salve pra galera de Macaíba, no Rio Grande do Eu tô Norte. tentando achar aqui Glauco Chaves, o nosso internauta Márcio Ortiz, que falou, e aliás não é só um não, tem vários aqui, Wendel Fernandes, eu falei que falando sobre o Júnior. Cara, por favor, meu, falando sobre o decifra o que Rodriguinho, acontece com esse Ricardo Gente, Júnior João Paulo Moraes. Costa, Aaron Marques, só dando na galera aqui, manda aí Júnior Moraes. Júnior Moraes, Estamos chegando ao final da live aqui, hein, pessoal. Um ano que o cara, Mande sua mensagem. sei lá, não joga direito, deu um ano, né? Cara, o cara custa 550 pau por mês. O que acontece com esse cara, mano? Ele não entra 2 meses em campo, deram 1 ano e 9 meses de contrato, mais de 500 pau por mês. Não consegue, simplesmente não consegue jogar, o corpo não aceita, ainda está tendo um problema ali com uma alergia, e aí se fala que pode ser uma alergia pós-guerra, uma alergia que você desenvolve, o rosto dele fica todo empipocado, assim, fica todo cheio de ferida, e ele tem que ir às pressas para o hospital, mas independentemente disso também, lesão muscular, dor muscular, não consegue nem ser relacionado, veio de uma lesão de cruzado, né? Então tratou no Corinthians, eles sabiam da situação, e mesmo assim deram 1 ano e 9 meses de contrato, com um salário de 500, 550 mil, razoavelmente grande. Então, esse filho aí tem que ter um pai, né? Seja ele o filho, o Alessandro, o Roberto, porque realmente é um custo-benefício de um dos piores que Ele eu já vi veio na um gestão jogador do Corinthians. do Duílio mesmo, né? Agora, do Duílio, Então, isso aí foi uma pisada gravíssima, de bola gravíssima. Só para a gente fechar aqui a nossa live, agradecer de novo a todos. Fechar com o placar, e aí eu vou somar os placares aqui, vai ser a quantidade de nomes e abraços que eu vou mandar aqui no nosso chat. Quanto vai ser o jogo, Zé Cá? O Remo? Corinthians e Remo. 3-0. 3-0 Corinthians. Eu arrisco um 2-0. E você, Vessone? 1-0 Corinthians. 5-6 para mim, vai ser 4-0 Coringão. Então vamos dar um abraço aqui para 10 torcedores do Corinthians, em homenagem aos 10 gols somados aqui que o Corinthians fez contra o Remo. Um abraço aí, ó, para o Erlon Cavalini, mandando aqui um 3-0 para o Coringão. Reginaldo Cavaleiro, manda um abraço para Curitiba, a maior torcida do Timão, depois de São Paulo, fica aqui no Paraná. Exatamente. Glauco Chaves, dizendo que a diretoria do Corinthians é muito fraca. Eu tô lendo aqui aleatório, entrou, eu leio, hein, mas se escrever besteira, eu vou ler no ar. José, se quiser me ajudar aí. Esse aqui é um legal, o Stefano, eu lembro dele, hein? Vai ler uma você ou outra aqui, que eu vou pensando. Morava no prédio do Cascão. Hoje trabalho com a esposa do Vessone. Olha que coisa, coincidência. É o Stefano. Aí da Vessone, que trabalha na ESPN, né? No grupo Disney também. Que é quem manda em casa, né, velho? Certeza. Falando português, claro. Marcelo Melotti, ó. E o Jailton VP, o maior encantador de serpente do futebol mundial. Um abraço, Marcelo, para você. Vai, não Corinthians. encanta nada, não. E o Jailton Júnior de Columbus, Indiana, Estados Unidos. Difícil ficar longe. Ele tá falando sobre esse lance, né? Que a gente tava falando aqui, que é difícil ser corintiano e ficar tão longe. João Paulo Costa, paraense corintiano aqui. Infelizmente não vou colar no estádio. Torço porque tô liso. Tá sem grana. Inclusive tem um torcedor que mandou aqui, olha, achei, ó. Fagner Aranha. Eu sou corintiano e não vou no jogo do Remo porque não tenho condições financeiras. R$230 ainda não é para mim. É caro mesmo, hein? Pelo amor de Deus. O Remo colocou 200 pau, mas é uma taxa, que na hora que você paga a taxa de 30, por isso que ele falou 230, não vai estar na arquibancada, colocou a numerada na parte inferior, parece que é a numerada B,
O torcedor ficou bem bravo mesmo, por mais que o cara, desde 14, não recebe o Corinthians, cara, para muita gente, R$ 200 faz muita falta e a gente tem que entender mesmo. Claro que o espaço do Corinthians vai estar lotado, tudo mais, porque a demanda é muito grande, mas realmente é um valor de ingresso. Lê mais uma aí, eu leio mais uma e vamos nessa. O Dayan Kennedy ele falou uma coisa que a gente não citou aqui, nem o Vessone falou. Ao meu ver, o Matheus Araújo é o cara para jogar no lugar do Renato Augusto. O Matheus Araújo é o molequinho, né? Uma boa lembrança dele. Tem gente aqui mandando mensagem sobre o Rodriguinho também, que o Rodriguinho deixou o Cuiabá, se não cabia o Rodriguinho no Corinthians. Pô, mais um jogador do Corinthians caro. De 3 anos. Não dá mais. Não, só tô lendo a mensagem aqui. Não... O Zeca quase cortou a barba ali ao vivo. Agora quase caiu a barba. Gente, né? quase 36, 37 anos. E o Vamos dar uma segurada. Eu gosto do Rodriguinho, hein? Ele fez uma história linda. Linda. Uma vez encontrei ele. Chama o Zé Maria, então. O filho dele já tá lá. Ele... Uma vez Aliás, o Zé Maria, você falou do Zé Maria, nosso convidado da próxima quinta-feira. Não nessa, na outra, né? Não nessa, essa agora é o Augusto Melo. Na outra é o Zé Maria, pai do Fernando Lázaro, que vai participar com a gente aqui. Estamos tentando fazer um encontro aqui no ar do Fernando Lázaro com o Zé Maria, estamos costurando a ideia. Quem sabe, Fernando Lázaro, dá esse moral pra gente. A última vez que eu encontrei o Rodriguinho foi num pagode legal. Teve um samba bom? Pagode legal. Estamos chegando no final aqui, ó. Isso daí não vai ter idade. Aí tem idade. Cristiano Rodrigues, sou de Belém. Ele vai reinar. Sou muito corintiano, vou até o estádio torcendo para o meu timão. Então é isso aí, rapaziada, aqui do meu timão do Alambrado Alvinegro. Muito obrigado por seguir a gente nas redes sociais. Siga o Alambrado Alvinegro. Por favor. Aqui na descrição do nosso link. Lá você vai ter entrevista com o Oscar. O Oscar deschavou o Vitor Pereira. Toda segunda tem o Resenha no Alambrado. Toda segunda Resenha no Alambrado. E quinta-feira. Fiel. Tudo é Alambrado Alvinegro, mas a gente tem todas as segundas e quintas as nossas lives em parceria com o meu timão. Então, pedir para a galera também se inscrever aí no Alambrado Alvinegro. Além de votar no meu timão no IBEST, né, Vessonão? O meu timão tá concorrendo aí como o melhor portal aí, é o melhor disparado, né? Né? Além de falar do Coringão. Estamos na votação do IBEST lá, quem puder dar essa moral aí, te agradece. É isso aí. E mandar um abraço para a rapaziada do Ziga Energéticos aqui, Ziga Energético, Marcelo Renan. Marcelo Renan, Felipe. Ziga Energético, é da hora energético, viu? Tem uns energéticos ruins para caramba, de garrafinha, ruim pra caramba. Com aqueles energéticos de garrafa, cara, de 2 litros. É melhor que dá uma caganeira, mano. É melhor do que o que se acha melhor do mercado. Pode tomar o Zig. Vai estrear agora. Estamos aí trocando uma ideia com o Marcelão pra gente meter um Zig aqui na mesa, tomar um energético e ficar ligeiro. Passando a agenda, quinta-feira agora, Augusto Melo. Augusto Melo, candidato a presidente do Corinthians. Na outra quinta-feira, às 21 horas, Zé Maria vai estar aqui com a gente. Na outra quinta, o Badawi, vocalista do CPM 22. E depois o Jadson. O Jadson, que jogou no Coringão, vai estar aqui também, vai colar no Alambrado, dentro do meu timão. Vessone, tamo junto, valeu por colar aqui no Alambrado. E agora vai pedir licença para ir deitar com a mulher, que a mulher deve estar brava que você está aí. Então vai falar, o Benê, dá licença. Na verdade, eu não consegui nem ir aí pessoalmente, porque eu tinha que ficar com o baixinho aqui, tô de olho nele aqui. E aí ela chegou lá da empresa, como o Fabrício disse, aí também agora há pouquinho, então agora eu estou mais tranquilo, mas eu não consegui me organizar para poder estar aí, mas foi bacana. Boa. Mas foi bacana. Valeu então, valeu, obrigado de novo. Obrigado por colar aqui no Alambrado. Valeu, nóis, vai Corinthians. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Esperamos essa vitória quarta-feira. É nóis. Tamo junto. Cola no Alambrado e vai Corinthians. Valeu, rapaziada.